Paz do Senhor para os irmãos. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, poder, juntamente com os irmãos, agradecer por 10 anos desta igreja. E a nossa oração é que Deus em Cristo continue abençoando. Deus continue abençoando o pastor Robson, toda a sua casa. Deus abençoe de uma forma muito especial e que Deus assim continue confirmando os passos e as obras das vossas mãos, aqui os obreiros, a toda a membresia. Que Deus continue abençoando aqui a todos aqui em nome de Jesus, tá? Eu quero meditar com os irmãos de um texto muito conhecido, Atos capítulo de número 16, versículo 25 e o versículo 26. Atos capítulo de número 16, versículo 25 e o versículo 26. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Assim está escrito: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, de fato esse texto ele é muito conhecido. E esse é um texto em que ele tem uma contextualidade fantástica. Esse texto, a sua contextualidade é uma continuação de Atos capítulo de número 15, depois do concílio da igreja em Jerusalém. Acaba o concílio. O texto vai dizer que Paulo ele vai conversar com Barnabé para que eles pudessem voltar nas igrejas que foram plantadas, para que pudesse confirmar a fé dos irmãos. E todos nós conhecemos a história. Há uma contenda entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé decide chamar João Marcos com ele, e Paulo não vai achar isso muito conveniente, porque João Marcos havia abandonado a eles na primeira viagem. Eles decidem um ir para um lado e o outro ir para o outro. Barnabé se ajunta com João Marcos, e Paulo ele vai se ajuntar com Silas. E o texto vai dizer que eles começam a passar por algumas cidades. E o texto vai nos trazer uma informação importante, que em Atos capítulo 16, versículo 1, ele vai chegar em Derbe e em Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. E o texto vai dizer que quando Paulo chega naquela cidade, juntamente com Silas, ele decide também que Timóteo também o acompanhasse, confirmando a fé dos irmãos e também apresentando aquilo que foi decidido no concílio em Jerusalém. O texto vai dizer que Timóteo também decide também ir. Então a comitiva ela já está montada. A comitiva era feita de Paulo,
Silas e Timóteo. E dá-se a entender que nas entrelinhas, quem também acompanha essa comitiva é Lucas. E o que é o desejo deles? Qual é a missão deles? Confirmar a fé dos irmãos, trazer aquilo que foi confirmado no concílio em Jerusalém e também a proclamação da palavra de Deus. Aleluia. O que me chama a atenção no texto é uma lição muito importante. É que Paulo decide se ajuntar com algumas pessoas que partilham do mesmo propósito, que partilham da mesma finalidade. Ô Silas, qual é a tua finalidade? Evangelização, fazer a obra de Deus. Ô Timóteo, qual é a tua finalidade? Olha, eu também sou discípulo e também quero fazer missões, quero pregar a palavra de Deus, quero fazer a obra de Deus. Lucas, qual é o teu propósito? Qual é a tua finalidade? Evangelização, proclamação da palavra de Deus. Então Paulo não se une com qualquer pessoa, e isso também nos chama a atenção. Qual é a atenção? Que a gente também não deve se unir com qualquer pessoa. Aleluia. Ô, mas que eu tenho que ter um convívio bom com todos? Com certeza. Aleluia. Isso faz parte. Mas do que diz o respeito aos propósitos de Deus na minha vida, eu tenho que ser seletivo. Eu tenho que me ajuntar com pessoas que partilham do mesmo propósito, aleluia, da mesma finalidade. Isso também até na obra de Deus. Por que na obra de Deus? Porque eu tenho que estar unido com pessoas que partilham de quê? De propósito. Aleluia. Com uma finalidade específica. Porque se eu me uno com uma pessoa que tem um pensamento, uma ideia, um propósito, uma meta diferente do que a minha, a gente vai caminhar de caminhos o quê? Opostos. Você já viu, eu sempre falo na congregação, na igreja nós temos que andar unidos, com a mesma finalidade, com o mesmo propósito, com a mesma meta. Porque se a gente não andar unidos, já viu aquele cabo de guerra? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E o que acontece? Só faz força, e quem perde é o reino, e quem ganha é o quê? É o inimigo das nossas almas. Mas hoje aqui, baseado nesse texto, o texto está nos indicando a viver em propósitos uns com os outros. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Esse texto vai nos trazer uma ideia a partir do versículo de número 6, que Paulo ele vai decidir fazer uma evangelização aonde? Na Ásia. Mas o texto vai nos trazer uma ideia que por duas vezes ele é impedido. A primeira vez o texto vai dizer que passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ele vai para Mísia e tentaram ir pela Bitínia, mas o texto vai dizer, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E o texto no versículo de número 8 vai dizer, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, que se apresentava um varão da Macedônia, rogando e dizendo, passa a Macedônia, e nos ajude-nos. Versículo 10, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Ô Maica, a primeira lição é se juntar com pessoas que têm propósito. Sim. Qual é a segunda lição do texto? A gente percebe que por duas vezes Paulo decide ir para a Ásia para proclamar o Evangelho, para pregar a palavra, para pregar as boas novas. E o que ele está intentando no teu coração é correto.
sendo que não era o tempo e nem era o local para ele ir. Então o que isso significa? Que a agenda de Deus, que a agenda da igreja não é regida pela terra. Aleluia! A agenda da igreja, a agenda dos servos de Deus é definida pelos céus. Como é que ele não queria fazer a coisa correta? Sim, mas não era o tempo e nem era o local, porque quem decide o local e o tempo é Deus. Quando Deus decide o local e quando Deus aponta o tempo, Paulo vai entender que a evangelização não era na Ásia, a evangelização era na Europa. E o texto vai dizer que ele vai se chegar aonde? Ele vai chegar em Filipe, uma pequena aldeia europeia. E o texto vai nos trazer uma ideia que Paulo também é um homem de oração, porque ele vai procurar um local para orar. E chega na beira do rio, quem está lá? Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E o texto vai dizer que eles começam a pregar a palavra, e o Senhor abre o coração de Lídia. Lídia recebe as boas novas de salvação, e ela abre a tua casa para Paulo e para a comitiva, e o texto vai dizer que ela é batizada. Aleluia! O texto continua dizendo para nós que ele, procurando outro local para oração, quem vai se aproximar? Uma jovem que tem espírito de adivinhação e que dá lucro a um grupo de pessoas. E esta menina, ela pregava: esses homens aí estão pregando o caminho do Deus Altíssimo. O que ela fala é verdade, mas a motivação que está por detrás é errada. O texto vai dizer que aquilo perturba Paulo, e Paulo vai repreender aquele espírito de adivinhação daquela jovem. O grupo que aquela jovem dava lucro vai reconhecer que o lucro agora acabou. Vão pegar Paulo e Silas, todo mundo conhece o texto, vão levar em praça pública e vão dizer aos magistrados: esses homens aí estão pregando costumes que não é lícito a gente receber porque somos romanos. O texto vai dizer que vão açoitar Paulo e Silas com vara, e vão entregar ao carcereiro e vão dizer: prendam esses homens. E outra coisa, não prenda em qualquer cárcere não, prenda eles no cárcere interior. E outra, segura eles os pés pelos troncos. Opa! Talvez você está pensando no texto como eu pensei. Ô mãe, Paulo se junta com pessoas que partilham de propósito. Paulo decide seguir a agenda de Deus e não a tua própria agenda. Ele é um homem de oração e vai em direção àquilo que Deus falou para onde que ele deveria ir. E ele despertou e entendeu a voz de Deus. Mas quando ele chega naquele local, o resultado, humanamente falando, é tão negativo. Porque eles decidem seguir a orientação, e o que acontece? Salvação acontece. Eles decidem seguir a orientação, libertação acontece. Aleluia! Mas eles decidem seguir a orientação, e o que acontece também? Eles são açoitados. Eles apanham em praça pública. E eles poderiam pensar, por ter seguido a direção de Deus. Ô Michael, eu sempre pensei que quando eu sigo a orientação de Deus, os caminhos que Deus me leva é só caminho de bonança. Eu não vim mentir para você. Aleluia! Quando a gente decide seguir os caminhos de Deus, não são os caminhos mais fáceis. Mas são os caminhos que são necessários nós trilharmos. Eles decidem seguir a orientação de Deus e eles estão lá, seguindo a direção, salvação.
seguir a direção, libertação. Mas seguir a direção, dificuldade. Açoitados em praça pública e ainda agora são presos no cárcere interior e ainda os seus pés estão presos aonde? Pelos troncos. Deus. Em uma ótica bem humana, gente, eles poderiam a todo momento que murmurar, questionar, blasfemar diante de Deus. Eu decidi seguir a orientação, fui açoitado em praça pública e ainda assim eu estou dentro do cárcere interior e os meus pés presos em um tronco. Mas o texto vai dizer para nós que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Eu vim trazer uma palavra para esta igreja. Como é que eu decidi seguir uma orientação de Deus? Sim. E quais têm sido os resultados? Salvação e libertação. Mas vem embutido um bônus. Qual é o bônus? Dificuldade. Mas é dentro dessa dificuldade qual tem sido o nosso comportamento diante dela. Porque glória a Deus é bom, salvação acontece. Aleluia. Libertação acontece, louvado seja o nome do Senhor. Mas e quando a dificuldade bate na porta, qual tem sido o meu comportamento? A dificuldade bateu na porta desses irmãos. Por quê? Porque seguiram a orientação de Deus. E outro irmão, as circunstâncias querem tornar a gente improdutivos no reino de Deus. A gente precisa entender que quando a dificuldade bate, e como foi em Paulo e Silas, quando a dificuldade bateu na porta, era para paralisar ele. Por quê? Prisão limita. O espaço geográfico é limitado. E outra, além do espaço geográfico ser limitado, o texto vai dizer, eles estão presos com os pés no tronco. Meu Deus. As circunstâncias querem tornar a gente improdutivo na presença de Deus. Mas baseado nesse texto eu aprendo, a circunstância não era muito favorável. E outra, eles poderiam selecionar as opções, murmurar. Eles poderiam conversar um com o outro. Paulo, a gente está aqui porque a gente seguiu a direção. Paulo, eu estou aqui, fui açoitado, olha como estão minhas costas, e a opção é o quê? Murmurar, questionar, chutar o balde, é tudo. Mas o que eles fazem? Perto da meia-noite, eles vão cantar e orar ao Senhor. Parece que dá até uma invertida. Olha, as opções não são muito favoráveis para nós. Nós estamos aqui porque seguimos a orientação de Deus. Se a gente for olhar pela ótica humana, eu vou falar que nem um presbítero lá da congregação, a gente chuta o pau da barraca. Mas Paulo e Silas vão dizer, eu canto e você ora. Quando você se cansar, a gente muda. Eu oro e você canta. Eu canto e você ora. Mas as opções são contrárias. Não, a gente vai cantar e vai orar. Vai orar e vai cantar. Mas o que você veio dizer hoje aqui esta noite? Tem várias opções diante de nós, diante da dificuldade. Agora, qual tem sido a nossa escolha? Murmurar, questionar, não muda nada. Mas Paulo e Silas estão ensinando para a gente. O canta e adora, adora ou canta. Ô Maico, eu vou encerrar. Existem resultados para quem está na dificuldade. As opções do lado humano é só para desistir.
mas a gente decide cantar e decide orar ao Senhor, existem resultados para isso, com certeza. Qual é o resultado, Michael? Opa, foi de repente. Aleluia! O que de repente aconteceu? Sobreveio um grande terremoto. Abalou os alicerces daquela prisão. E o que aconteceu? As portas de todos se abriram. Aleluia! Parece que eu vejo Deus que é especialista nisso, irmão. Parece que o terremoto só aconteceu na prisão. Como que eles estavam no cárcere interior, é o cárcere de baixo, o terremoto não aconteceu na parte de cima. E parece que eu vejo dentro desse texto, perto da meia-noite, Paulo e Silas, um cantando e o outro orando, um orando e o outro cantando, um cantando e o outro orando. Parece que eu vejo Deus que manda em tudo placas tectônicas, movimenta lá na prisão de Filipe agora. Sabe por quê? Porque tem crente que está lá cantando e orando, orando e cantando, cantando e orando. E o que acontece lá quando as placas tectônicas se movimentam? O terremoto acontece, as prisões se abrem para a glória de Deus. Mas o que você veio dizer hoje aqui? Tem resultado para quem canta, tem resultado para quem ora, tem resultado para quem ora e para quem canta no meio da dificuldade. Tem portas abertas aqui. Tem portas abertas. Você pode se colocar de pé comigo para a gente encerrar agora? Tem porta aberta. Glória a Deus. Porta aberta. Deus de poder, glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu gostaria de orar com você aqui. Mas se você puder pegar na mão da pessoa que está ao teu lado, pegue na mão dela, pega na mão dele. Pega. Isso. Isso aí. Ô Mike, eu estou na dificuldade hoje por seguir uma orientação de Deus. É o momento. É o momento para quê? Para você cantar e orar, orar e cantar. Aproveita que você está de mão dada a teu irmão, a tua irmã, aproveita, ó, eu canto e você ora, eu oro e você canta, eu canto e você ora, porque vai haver terremotos de Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você agora. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Oh Deus. Deus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o Senhor quiser fazer, faça aqui essa noite. Em confirmação com a tua palavra. Se é curar, Senhor, cura. Se é salvar, salva. Se é renovar, renova. Deus poderoso, aleluia. Se é abrir prisões, abra para a glória do teu nome. Boa coisa é sentir a tua presença. Continue abençoando o teu povo. Continue abençoando a tua igreja. E aplica, Senhor, essas verdades no nosso coração aqui, ó Deus. Oramos ao Senhor agradecidos. E rogamos ao Senhor essas mais ricas bênçãos. E você que acredita na palavra que foi liberada, levanta a mão do teu irmão mais alto que você puder agora. E aproveita o momento para esboçar alguma coisa para Deus aqui. Aproveita a oportunidade.